Leo conta 7 casos de sonhos que só voltaram reais. Número 7. Greg Buckley Jr. Greg Buckley era um marine destinado em Afeganistão em 2012. Não tinha que combater, foi como tantos outros treinar a futuros soldados. Em princípio não parece ser um ambiente tão hostil como estar no meio de uma batalha. Mas é inegável que se vais para um país treinar soldados, não é o lugar mais seguro do planeta. Os dias passavam normais, mas quando faltava pouco para ir embora, chamou para o seu pai preocupado a dizer que um dos aprendizes, sem vir ao conto, lhe disse: "Não te queremos aqui, não precisamos de ti aqui." Perguntou-lhe por que estava a dizer isso, mas o aprendiz não dizia outra coisa que isso. Esteve de guarda essa noite e o aprendiz não parava de dizer essa frase constantemente. Pensava que ele mesmo ia enlouquecer. Finalmente fartou-se e começou uma discussão. O superior deles obrigou-lhes a fazer as pazes. Mas o soldado afegano rejeitava a mão deste homem. Depois deste incidente, não voltou a acontecer mais nada. Sem embargo, Greg não estava tranquilo, porque não parava de ter essa sensação de perigo e ainda por cima começou a sonhar que morria. Tão seguro estava que aconteceria que Greg lhe disse ao seu pai que se preparasse para dizer à sua mãe e aos seus irmãos pequenos que o tinham matado. O pai, estranhado, perguntou-lhe porque, ao melhor, Greg ia combater. Mas Greg disse que não, que o iam matar na própria base. Suponho que esta é uma das coisas que desejas não ter razão, porque 2 dias antes de que voltara para casa, o mesmo soldado com o que teve a discussão entrou no ginásio onde estava e disparou a Greg. Número 6. Jojo Billingsley. Jojo Billingsley formava parte de uma banda de rock. Nesse tempo de giras foram muitas vezes em avião e se lhe dava medo ou tinha pesadelos, nunca disse nada. Mas tudo mudou um dia quando de um dia para outro os colegas da banda viam a Jojo nervosa e a dizer que não queria subir ao avião. E eles também não deveriam porque teve um sonho de onde o avião caía. Parece ser que era o suficientemente real para não a subir ao avião, mas não tanto como para convencer aos demais. Por muito medo que tivesse, dizia que era por um sonho que tinha tido. É normal que não escutassem a sua colega de banda. Se tivesse que cancelar todos os aviões que caíam em sonhos, não despegaria nenhum. Depois disso, ela ficou em terra a desejar que estivesse errado, mas não foi assim. Vendo as notícias, soube que o avião caiu no meio de um bosque e uns 6 morreram. Ao ver que a sua premonição tinha-se cumprido, foi pior que tinha imaginado. Caiu em depressão por sentir-se por um lado culpável e por outro horrorizada de que um sonho salvou-lhe a vida. Pareceria que era uma espécie de renascimento, mas para ela era a sua morte em vida. A sensação de que podia ter evitado o acidente era 1000 vezes pior nela, porque certamente era verdade. Não voltou a cantar. Aquela depressão fez-lhe cair nas drogas e no álcool a partes iguais. Ela não podia perdoar-se, mas parece que encontrou algo de alívio quando se fez cristã. Se ela não podia perdoar-se, Deus o faria por ela. Nunca chegou a recuperar-se de tudo, mas pelo menos pudo continuar para a frente. Número 5. Kathy Lauter. Uma das filhas disse que ela começou a ter pesadelos sobre o voo e as filhas disseram-lhe que estava a ser ridícula. Tanto o seu marido como as filhas tratavam de tranquilizá-la tudo o que podiam. A saber todo o medo que lhe dava esse voo em particular, não podiam dizer nada mais que era um sonho e que tudo iria bem. Incluso um amigo lhe deu uma espécie de boneco que servia como amuleto. Quando chegou o dia, estava o suficientemente calmada como para subir ao avião. Mas me pergunto, que lhe diria ao marido ao saber que tinha razão? Que morreriam como perdice, que havia alguma coisa estranha nesse voo. Esse voo era nada mais e nada menos que o MH370 da Malaysia Airlines. Quem lembra, sabem que esse avião desapareceu sem deixar rastro. Foram encontrando restos do avião em algumas costas, mas não está nada confirmado. Aquele avião desapareceu como também fizeram os passageiros. Nenhum só cadáver recuperado. E tem sentido. Se não podem recuperar um avião inteiro, como vão encontrar os passageiros? O mais seguro é que esteja no fundo do oceano. De feito, já contei neste canal uma história parecida de um avião que desapareceu no ar sem deixar rastro. Lembram a história do avião Pan America? Mas claro, a diferença entre as duas histórias é que só uma delas é real. E eu acho que já sabem qual é. Estas histórias premonitórias de aviões que caem são as mais famosas. É impressionante, mas é lógico que aconteça. Há muita gente com medo de voar, que tem pesadelos dias antes de subir ao avião, que logo esse avião em particular sofre um acidente. É casualidade, coincidência e má sorte. E para algumas pessoas o suficiente para demonstrar que as premonições são reais. Reais são. Isso não há dúvida. Número 4. Riva Steenkamp. Esta história é de verdade que eu nem sequer compreendo. Se diz que Riva Steenkamp pintou na sua adolescência a representação da sua morte. Quando lhe perguntaram o que era, disse que não sabia, que era uma coisa que tinha visto em sonhos. Muitos anos depois, e já falecida e já sabendo como aconteceu, creem que essa pintura o predisse.
Segundo interpretam, se pode ver a uma fada com vestido vermelho a rezar que seria ela e a outra pessoa mais sinistra a apontar-lhe com uma pistola que seria o seu assassino. Isso de apontar-lhe é muita interpretação, mas que parece uma pistola. É mesmo assim. Riva Steenkamp foi assassinada de forma acidental por seu marido, Oscar Pistorius. O que conta a Oscar é que ouviu uns barulhos dentro de casa e foi investigar com a pistola na mão. Justifica a possessão da arma com que tinha recebido uma ameaça de morte e tentativas de roubo. Mentre baixava as escadas, ouviu um barulho dentro da casa de banho do seu quarto e seguido perguntou quem é que estava dentro. Ao não haver resposta nenhuma, se pôs tenso e começou a disparar à porta. E depois, só depois é que se apercebeu quem é que estava dentro da casa de banho. Era a Riva Steenkamp. Condenaram-no, porque pese a que a confissão parecia real, era uma situação estranha. Disse que o barulho não foi o que lhe acordou, senão que levantou-se à metade da noite para trazer uma ventoinha ao quarto, e quando a pôs, foi quando ouviu o barulho. Olhou para o seu quarto 3 vezes, ao levantar-se, ao trazer a ventoinha e a empunhar a pistola que estava debaixo da cama. E ainda assim, não viu que Riva não estava na cama. Não pensou em acender a luz por causa dos nervos. Muito estranho. Isso foi assim, como disse Oscar, que ele gritou: "Quem é que está aí?" E não ouviu resposta. Por que Riva não respondeu? Por que não disse como diria uma pessoa completamente normal? "Sou eu que estou na casa de banho, então quem é que vai ser?" Muito estranho. Número 3. Carl Jung. Carl Jung, como Sigmund Freud, era psicoanalista. De feito, chegaram a trabalhar juntos durante muitos anos. Freud era a sua pedra angular, a sua inspiração na que podiam mandar-se cartas ou manter uma conversação de 12 ou 13 horas sem dar-se conta. No último ano de relação, sem embargo, Carl Jung voltou-se demasiado neurótico e Freud estava a notar. Quando Freud viu que a sua relação não ia para nenhuma parte, escreveu isto como despedida. Está totalmente aceitado entre analistas que não temos que envergonhar-nos nas nossas próprias neuroses, mas alguém, a referir-se a Jung de forma impessoal, que atua de forma totalmente anormal, segue a gritar que é normal, já fazia suspeitar que tinha que assumir a sua enfermidade. Em consequência, proponho que abandonemos a nossa relação pessoal inteiramente. Aquilo foi o último. Que Freud lhe abandonasse acabou por liberar toda a neurose de que lhe falava a carta. Desde então, o juízo e a genialidade que lhe permitiu fazer grandes aportações foi-se embora e substituiu-se por uma loucura que lhe provocou alucinações e psicoses. E por causa dessas alucinações é porque estamos aqui. Carl Jung, em 1913, comentou televisões diurnas que, sem ser explícitas, pareciam como os do fim do mundo. E longe de admitir que podia ser das suas psicoses, avisou que era o seu subconsciente que lhe tentava avisar de algo. Um ano depois, seguia a ter essas visões. Mas nesta ocasião se lhe apresentou em sonhos. Em 3 sonhos, disse ele. Nesses sonhos a morte estava presente neles, por todas as partes. Sangue e cadáveres por todos os lados, até de onde a caçava à vista. E depois disso, o mundo deu-lhe a razão, porque pouco tempo depois começou a Primeira Guerra Mundial. Número 2. Andrew Bailey. Como tem que ser um pesadelo para que um homem de 29 anos acorde a gritar como se de um menino se tratasse? Sua esposa perguntou-lhe o que é que tinha acontecido e ele respondeu que sonhou que abria a porta de casa e via uma figura escura, quieta e silenciosa e que não podia ver a cara. Ainda que essa figura não dissesse nada, ele sabia perfeitamente que aquilo era a morte. Foi tão real que lhe provocou esse acordar. Ela tentou tranquilizá-lo, só era um pesadelo e tinha que se calmar. Ela contou que Andrew lhe comentou mais de uma vez que morreria antes dos 30 anos. Ao largo da sua vida foi tendo pesadelos que morria e não sabia porquê, mas sabia que não ia chegar aos 30. O que lhe impressionou mais à mulher era saber que não estava assustado, que tinha aceitado que era uma coisa que tinha que acontecer, sim ou sim. Claro, ela disse que está a ser muito negativo, que era um pensamento absurdo. Mas depois de 2 dias do último pesadelo, ainda com 29 anos, levantou-se, se despediu e foi para o seu trabalho nas Torres Gêmeas. Era o 11 de setembro de 2001. Número 1. David Booth. Eu acho que David foi o que deu a premonição mais certa. Não só foi capaz de saber que aconteceria dando detalhes, senão que a diferença dos outros em que há que tomar essas palavras como certas. Aqui há provas, há gravações de David Booth. Aconteceu em 1979. David chamou a Administração Federal de Aviação para avisar-lhes de que durante os últimos 10 dias teve o mesmo sonho, sobre um acidente de avião. Não sei se especificou sobre o voo,
mas o Jack Barker, a pessoa que falou com David, explica o incrivelmente precisa que era a descrição do acidente. Contou como o avião começaria a ganhar altura, mas na metade do ar, a pouca distância do chão, daria a volta e cairia em picado. Dito e feito. O voo 191 da American Airlines fez exatamente isso, quando um dos motores se desprendeu. Essa descompensação de peso fez que o acidente for igual ao predito por David Booth. Incluso chamou o dia antes do acidente e falou com outra pessoa que corrobora a história dos detalhes tão precisos que deu. É das mais creíveis porque essas chamadas ficaram gravadas e servem como prova de que é real. Custa compreender sinceramente. Deem um grande like e subscreve-te para mais conteúdo que te faça arrepiar de cima a baixo. Aqui sou eu, Leo Conta, a contar-te 7 casos de sonhos que se voltaram reais. Uma vez mais, digo-te que dês like e subscrevas, partilhas com os teus amigos para seguir com este conteúdo. Muito obrigado por ver e até à próxima!